Tudo bem com você? Eu sou a Ana Paula Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você chegou aqui é porque eu acho que você também gosta, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô respondendo dúvidas de pessoas que me perguntam no inbox aqui do Instagram, dúvidas que eles têm no dia a dia enquanto eles estão fazendo pão de fermentação natural em casa. Então, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar pra mim no meu inbox do Instagram que eu vou responder, beleza? Eu respondo essas dúvidas aqui nas lives porque eu acho que muita gente tem as mesmas dúvidas e aí eu acho que eu vou poder ajudar mais pessoas dessa forma. Então, é uma forma também de eu conhecer as pessoas que me seguem aqui no Instagram, da gente se conhecer, de vocês me conhecerem. Eu adoro. Então, vamos lá, gente. Qual a porcentagem de água que você usa para fazer seus pães em média? Nossa, então, varia bastante. Varia de 67% até 85%, tá? Vai depender muito da farinha que eu tô usando, beleza? Então, vamos lá. Eu não vou responder uma dúvida só, vou responder algumas que eu tenho aqui num papelzinho, né? Aí a gente vê, né, o que vai dar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui falando assim, olha, eu posso fazer apenas uma fermentação a 18, 19 graus em ar-condicionado sem geladeira? Você pode fazer, mas quando o seu pão tá numa temperatura de 18, 19 graus, a fermentação vai acontecer de forma bem lenta. Então você tem que levar isso em consideração também. Então acaba, por exemplo, que um pão que demoraria 4 a 5 horas na primeira fermentação vai demorar quase o dobro, sabe? Assim, 18 graus é muito frio para fermentar um pão de fermentação natural. Não estou falando que você não pode fazer pão a 18 graus na sua cozinha, pode sim, mas muita gente controla essa temperatura. O que acontece? Tem recursos também que você pode usar. Eu acho que a gente tem que aproveitar oportunidades como essa para ver o que a gente pode fazer. Se tá muito frio na minha cozinha, 18 graus é frio, eu posso usar uma água um pouco mais quente para poder aumentar a temperatura da minha massa. Mesmo a minha cozinha estando 18 graus, se eu usar uma água lá a 35 graus, eu vou aumentar a temperatura da minha massa por um tempo. Eu posso manter a minha massa dentro de um forno ou de um local que é mais quente do que a minha cozinha. E eu vou ter que controlar a massa, a temperatura da massa bastante, tá? Para eu não ter problema com a massa muito pouco fermentada por causa da temperatura de 18 graus. Esses artifícios são diversos e cada pessoa vai encontrar o seu, porque cada cozinha é diferente, cada casa tem uma temperatura diferente, tá bom? Eu tô falando que existem várias possibilidades. Se vocês quiserem que a gente converse um pouco mais profundamente sobre essas possibilidades, me falem, que aí a gente pode fazer uma live só disso mesmo, de como que a gente pode, que artifícios que a gente pode usar numa cozinha fria. Eu já falei muito do que a gente pode fazer numa cozinha quente, porque estamos no verão aqui no Brasil, né? Então, se for o contrário, se muita gente também quiser saber, para preparar para o inverno também, é só me falar que eu penso numa live mais dedicada a isso, tá? Porque é muita coisa que a gente pode fazer. Teve uma pessoa que falou aqui, ó, a Maria Graça, ela falou assim, todos os pães que eu fiz com levain ficaram com a casca dura, não dá para comer, socorro! Meu Deus, o que a gente faz? Então, essa pergunta, né? Meu pão ficou com a casca dura, não dá pra comer? Então, muitas vezes, essa casca que tá muito dura, ela pode ser causada por pouca fermentação. Então, se você não fermentou o seu pão direito, ele vai ficar com a casca dura. Se você deixa o seu pão no forno muito tempo, ou assa o seu pão numa temperatura muito quente, ele vai ficar com a casca dura. São muitos motivos, né? O pão ficar com a casca muito dura também pode ser pouca água numa massa que tem uma farinha muito forte, que precisava de mais água, sabe? Assim, são muitos motivos. Não existe, assim, uma coisa, um segredo que vai mudar todos os meus pães. Isso aí, cara, se alguém te fala isso, não existe. Existem vários segredos, várias coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade dos seus pães de fermentação natural. Dá uma olhada, a minha resposta para Maria Graça é essa, eu falo, olha, vê se a fermentação está adequada, vê se você não está usando água na quantidade que você precisa usar e vê se a temperatura do seu forno está quente demais, se você está deixando o seu pão assar por muito tempo. Eu acho que pode ser um desses três, mas se você quiser também, pode me perguntar no inbox, né? E aí eu vou e te ajudo. Uma outra pergunta, qual temperatura e quanto tempo você sugere
para cozinhar o pão numa panela. Vai depender do seu forno, porque assim, no meu forno eu gosto de pré-aquecer 250 graus minha panela, eu deixo ela lá 40 minutos, no máximo 1 hora, no mínimo 40 minutos, a 250 graus. E aí, depois eu tiro a panela do forno, coloco o pão dentro, volto com ela pro forno, e aí eu coloco ela tipo a 240 graus. E aí eu deixo ela a 240 um tempo, aí mais ou menos uns 20 minutos assim, eu tiro a tampa, e aí eu coloco um tabuleiro embaixo da panela, entre a panela e a base do forno, e aí eu diminuo a temperatura para lá 230 graus, 220, mas depende. Por que eu falo que depende? Tem gente que tem forno mais quente, tem gente que tem forno de convecção, tem gente que o forno é desregulado, então você tem que testar no seu forno e ver o que funciona. Minha sugestão, compre um termômetro de forno para você ver se o seu forno está regulado, porque muitas vezes você coloca a temperatura no marcador 220 graus e o pão sai queimado, porque ele está desregulado, deve estar muito mais quente do que 220. Teve uma pessoa perguntando aqui, a Drica tá assim, mostra a modelagem. No meu Instagram aqui tem muitos exemplos de modelagem, tá? Tem vários videozinhos, para quem não viu, procure os videozinhos, vocês vão achar muita coisa de modelagem, beleza? Uma dica de modelagem, gente, mão leve. Você pode fazer tudo certo, chega na hora da modelagem, você coloca uma mão pesada lá na sua massa e você atrapalha a sua massa. Além de farinhas e água, essa é do Thales, além de farinhas e água, o que mais se adiciona ao levain como alimento? Bom, você pode adicionar um monte de coisa, tem gente que adiciona mel, tem gente que adiciona açúcar, tem gente que adiciona leite, tem gente que adiciona suco de fruta, né? Assim, você pode adicionar um monte de coisa, mas eu não faria isso no meu levain mãe, né? No meu fermento mãe. Eu faria isso como tentativas. Eu tiraria uma isca do meu fermento mãe e tentaria várias coisas com ele, tá? Com essa isca. Mas o meu fermento mãe eu manteria íntegro, tá bom? Aí tem uma outra pergunta, gente. Olha só, do Dudu. Com esse calor absurdo, quanto tempo eu tenho que deixar o pão fermentando? Eu adoraria saber a resposta. Alguém sabe? Eu não sei essa resposta. Eu garanto o seguinte, que vai depender de muitos fatores. Vai depender da quantidade de fermento que você usa, vai depender da farinha que você está usando, vai depender da hidratação da sua massa, vai depender de muita coisa, né? Só isso aí, essas variáveis já são gigantes. Você tem que ficar de olho na sua massa, tentar controlar a temperatura da massa. Usa a geladeira a seu favor, beleza? Usa água gelada, monitore a temperatura e aí, às vezes, você mesmo estando muito calor, o tempo de fermentação não vai ter que variar tanto, porque você vai usar artifícios para regular a temperatura da massa, mesmo que a temperatura do seu ambiente esteja muito quente. Se você mantiver o mesmo método e a mesma receita que você usa num tempo mais frio, vai dar ruim. Então você vai ter que adaptar o seu método e a sua receita às vezes para poder conseguir um bom resultado num ambiente muito quente, tá bom? Vilma, depois que eu tiro a tampa, deixo mais quanto tempo? Eu deixo o tempo que eu acho que precisa. Pelo menos, e depende também, Vilma, como todas as perguntas, né, do pão de fermentação natural, vai depender do tamanho do meu pão. Então, assim, esses primeiros 20 minutos são mais ou menos o que eu uso nos pães que eu faço, que são pães de 800 gramas a 1,2 kg, tá? É 20 minutos a meia hora antes de tirar a tampa e depois mais 20 minutos a 40, dependendo do que eu quero, dependendo do tamanho do pão, dependendo de muitas coisas. Então, vai variar bastante também. Como faz o teste do dedo? Cada um fala uma coisa, fico perdida, entendi. Esse teste do dedo, eu até gravei alguns vídeos, eu tô preparando aqui pra mostrar pra vocês. Você aperta a sua massa, né? O teste do dedo é aquele teste que você aperta a massa pra ver se ela tá pronta para ser assada ou não. Então, sua massa já tá modelada, já tá lá na segunda fermentação, fermentando, e aí você vai e aperta a sua massa. Na hora que você aperta, se a sua massa voltar muito rápido, ela não está pronta para assar. Tem que deixar fermentar mais. Se a sua massa voltar lentamente e deixar uma leve indentação, ela está pronta para assar. E se a sua massa deixar um buracão, ela passou do ponto de fermentação. Ela perdeu estrutura e muito provavelmente ela vai colapsar no forno.
Mas aí, assim, eu falo que eu asso de qualquer jeito e como pão de qualquer jeito e fica bom. Provavelmente não vai ser o melhor pão do mundo, mas eu já comi pão que eu esqueci fora da geladeira a noite inteira e ficou uma delícia. Eu tenho alguns alunos também que comeram desse pão e eles adoraram. Claro, não fica a melhor textura, não fica o melhor miolo, não fica a melhor aparência, mas dá pão e fica uma delícia. Você pode também fazer uma focaccia, né? Você pode, sabe, abrir esse pão aí num tabuleiro, colocar alguma coisa por cima e assar, mas não joga fora, tá bom? De uma forma resumida, é isso, tá? Mas eu acho que é importante demonstrar e falar mais detalhes, né, desse teste do dedo, para vocês tentarem entender um pouco melhor. O negócio é o seguinte, entendeu? Tem que fazer pão para experimentar, para errar, para acertar. Não adianta fazer um pão e achar que vai acertar todas as vezes, tá? E não tem essa coisa, eu tenho que acertar. Não tem essa não, faz pão, aprende. Se errou, aprende com os erros. Eu gosto muito de anotar tudo que eu faço, os horários, as temperaturas, o que eu fiz, né, durante o processo, e aí usar isso como referência nos próximos pães, entendeu? Eu venho fazendo isso há alguns anos já e isso mudou os meus pães. Agora, não tem essa de ficar com medo, de falar, nossa, eu tinha época, sério, tinha época que eu tinha medo de fazer pão. Falava, ai, não, eu não vou fazer não, que eu tô com medo de errar, porque a gente não pode errar na vida, né? A gente acha que a gente não pode errar, como se todo mundo soubesse tudo, né? Ninguém sabe tudo, a gente não sabe nada, na verdade. Então, quando eu comecei a mudar a minha cabeça com relação a isso, e foi uma virada pra mim, porque aí eu comecei a fazer pães melhores, porque eu comecei a perder os medos, né, de testar, de experimentar. A gente às vezes fica frustrado, fica um pouquinho frustrado, né, quando a gente erra, mas a gente aprende a lidar melhor com esses erros, e a gente começa a ver esses erros como professores, né, e se a gente erra, a gente procura entender por que eu errei, e aí no próximo a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Dedete, vamos ver, gente, a pergunta que faltava. Começando a refrescar o meu levain. Final de semana vai ter pão. Suas dicas são show. Você tem toda a razão para termos cuidado para guardar uma isca. Escapou da mão, quebrei vidro que está... Isso aí, tá vendo? É, menina, a gente tem que guardar a isca. Então, assim, gente, pra quem não tá sabendo do que eu tô falando, é o seguinte, quando eu falar, ó, vou usar, vamos fingir que essa cola aqui é meu fermento. Tirei o meu fermento da geladeira, coloquei ele na bancada, tirei uma isca dele com todo cuidado e coloquei num pote novo. Tampo o meu fermento, mãe, que estava na geladeira, e guardo de volta na geladeira. E aí eu vou fazendo o ciclo de ativação do meu fermento, que eu tirei aquela isca, eu vou fazendo esse ciclo de ativação em outro pote. Durante esse ciclo de ativação, muita coisa pode acontecer, né? Inclusive cair o pote e quebrar. O que vai acontecer se isso acontecer? Eu tenho o meu backup na geladeira. Então sempre tem um backup enquanto você está nesse processo de ficar mexendo no seu fermento demais, porque acidentes acontecem. Quem tiver alguma dúvida para mim, gente, não tenham vergonha, tá? Tem gente que pergunta, aí fica com vergonha de perguntar de novo. Cara, eu adoro quando vocês me perguntam. Então pode perguntar quantas vezes vocês quiserem que eu vou respondendo para vocês, beleza? E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu quero ganhar coração. Gente, hoje é dia dos namorados lá nos Estados Unidos, Valentine's Day. Então, feliz dia dos namorados lá nos Estados Unidos pra vocês. Coração, muito amor pra vocês. Isso é Love Bakes, né? Love Bakes é o nome do meu curso de pão. Eu amo ensinar meus alunos, eu amo dar aula de pão. E eu acho que o amor assa, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira com Love Bakes, né? Então, hoje é um dia da gente celebrar mais esse amor, que é o amor de amigo, é o amor de namorado, é o amor de marido, esposa. Então, feliz dia dos namorados para você e pro seu parceiro, pra sua parceira. E que a gente continue aí juntos nesse caminho aí de amor aos pães de fermentação natural. Muito obrigada mais uma vez por todos vocês aqui, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, vocês me encorajam e me animam para fazer mais coisa e para preparar conteúdos bem legais para vocês, viu? Até a próxima, hein? Fico esperando as perguntas, pessoal. Muito obrigada pelos corações, amei, vocês são muito fofos. Valeu, gente, até a próxima, boa noite para vocês. Tchau!